Muito bem, boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Eu sou Cláudio Cohen, sou diretor do programa Leading Digital Reinvention da St. Paul, ou Liderando a Reinvenção Digital. Esse é um dos programas de alto impacto da St. Paul, em parceria com a IBM. É um programa voltado a executivos de corporações impactados pela transformação digital, e a ideia é habilitá-los a conhecer profundamente as questões da transformação digital em ordem de estar aptos a liderar a transformação. Esse curso tem 3 grandes pilares: o pilar das tecnologias, o pilar das estratégias disruptivas e o pilar da liderança e gestão das pessoas. Hoje a gente vai tratar de uma das tecnologias cobertas no curso, na parte de tecnologias. Vamos falar sobre blockchain, e para isso nós temos a presença de um profissional muito capacitado, o Carlos Rischiotto, que é líder técnico da plataforma de blockchain da IBM Brasil, tem mais de 20 anos de experiência com tecnologia da informação, é professor universitário de graduação, pós-graduação e MBA voltados para a tecnologia, instrutor oficial da IBM, e palestrante para assuntos relacionados a blockchain, membro do Comitê de Estudos Especiais para Blockchain da BNT, da Sociedade Brasileira de Computação, da CM e do IEE. Portanto, um ótimo currículo para a gente conversar hoje. Rischiotto, muito obrigado pela tua presença aqui. A ideia é a gente bater um papo e no final nós vamos abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, ponha no chat. E daí a gente compartilha as perguntas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. O Cláudio só esqueceu de comentar que também fui convidado para ser professor do módulo aí no curso do LDR, né? Com muito prazer aí, foi uma honra participar desse grupo bem interessante aí, com um curso com formato bem diferente, bem inovador. Eu acho que fiquei super contente com esse formato aí, que já que a gente está falando de reinvenção, acho que a primeira coisa é a gente reinventar até a própria forma de educação, né? Eu acho que começa muito por aí, né? E esse nosso papo hoje aqui é mais um exemplo de procurar formas novas, alternativas diferentes de fazer as coisas, né? Obrigado aí pelo convite aí. Muito legal, Rischi. Então, para a gente começar o tema de hoje, explica para nós, de uma forma geral, o que é o blockchain? Da onde veio? Para que serve? Legal. Bom, blockchain, acho que todo mundo já ouviu alguma coisa, né? Então, uma palavra, um termo aí no mercado bem difundido, bem falado. O blockchain nasceu lá em 2008 com a história do Bitcoin. Acho que isso, Bitcoin todo mundo ouviu falar, né? De um jeito ou de outro, para bem ou para mal, todo mundo já ouviu falar no tal do Bitcoin. Quando o pessoal foi desenhar, pensar na ideia do Bitcoin, que é uma moeda que nasceu para ser descentralizada, né? Não depender de um órgão, de uma entidade emissora e controladora dessa moeda, né? Não depender de um banco. Então ela nasceu com essa ideia. Só que para criar essa ideia, como é que eu fazia para ter uma moeda que tem que ter confiança? Eu preciso confiar naquilo, saber que se de fato o Cláudio está me dando 10 reais, esses 10 reais de fato existem, ele está transferindo para mim, ele não pode transferir para outra pessoa, e assim por diante, né? Foi necessário pensar numa tecnologia que pudesse trazer confiança. Então, blockchain é a forma que foi encontrada para criar confiança ou confiabilidade em uma rede distribuída. Então, onde eu tenho participantes, pessoas que eu, a princípio, não conheço, e eu preciso trazer confiança. Então, essa foi a origem, né? E o que é, de fato, blockchain? A gente pode pensar no blockchain como um sistema de registro, né? Uma base de dados, uma base de registro, onde tudo que a gente grava ali tem 3 grandes características. A primeira delas é a característica dela ser imutável. Uma vez que eu registro uma transação nessa base, eu não consigo mais modificar esse registro, não consigo apagar, alterar, né, esse registro. Parece um negócio simples, mas quando a gente pensa em computador, isso é bem difícil, porque o computador nasceu para a gente poder modificar dados, né, processar dados. Então imagina fazer uma base de registro, tipo uma planilha, onde uma vez que eu coloco uma linha lá, eu nunca mais posso apagar ou modificar ela. Tecnicamente isso era bem complexo, o blockchain veio resolver isso. A segunda característica é a questão da distribuição. Então, além dessa base ser imutável, ela não é só minha, não é só sua, não é só do Cláudio.
ela é distribuída. Então, todos nós que participamos de uma mesma rede de negócios, seja qual for a nossa rede de negócios, podemos ter uma réplica desses dados. Então, o fato de eu replicar, eu trago muito mais segurança. Eu garanto que todo mundo vê a mesma versão da informação, né, a mesma versão dos dados, e eu garanto que eu não tenho participantes podendo ter versões, informações divergentes. Então, isso me dá mais um nível de segurança ainda. E o terceiro ponto é o que a gente chama de consenso. Quando eu vou gravar uma transação na aplicação, né, nessa base, eu tenho um processo, que a gente chama de protocolo de consenso, onde todos os participantes relevantes para aquela transação podem concordar ou não com ela. Então eu sei que aquela transação só vai ser gravada se todo mundo que tem alguma coisa a ver com ela, que a minha regra de negócio exigir, concordou. Então, de fato, essa transação é uma transação devida, uma transação que deveria ter acontecido. Então, essas são as 3 ideias do blockchain. Muito bem. Bom, acho que o parceiro respondeu, mas quais são os componentes de um ecossistema blockchain? Legal. Quando a gente pensa no ecossistema, na verdade, a gente tem parceiros, né, empresas, entidades que vão estar interagindo aí num processo de negócios qualquer. Então, se a gente pegar uma cadeia de suprimentos, eu tenho o produtor, transportador, a fábrica, o centro de distribuição, o varejista. Se eu pegar um processo bancário, eu tenho os bancos, o Banco Central, o Febraban, né? Então, são os entes que participam da minha cadeia de negócios, todos eles que vão executar ali, né, o meu processo. E, em algum momento, alguma esfera, a gente tem alguma entidade de governança. Né? É importante, quando a gente pensa em rede, que a gente vai ter que estabelecer uma regra, um modelo de governança. Ele pode ser mais rígido, dependendo da minha indústria, do meu processo de negócios, onde eu tenho, de repente, um órgão governamental, um regulador, que vai estar ali interagindo como governança. Ele pode ser uma coisa mais intermediária, onde a gente tem uma associação, a gente tem um consórcio, ou ele pode ser um modelo bastante aberto, onde a gente tem, por exemplo, o que acontece lá no mundo das criptomoedas, que a gente tem desenvolvedores espalhados no mundo que têm poder de voto na governança. Né? Então, basicamente, a gente tem os participantes da cadeia e um modelo de governança em cima dessa cadeia, né, para coordenar como que essas coisas vão funcionar. Entendi. E o que são os blocos da tecnologia blockchain? Legal. Os blocos hoje, né, é a forma que a gente armazena os dados dentro do blockchain. Como eu comentei, é um sistema de registro. Só que, em vez de ser um sistema tradicional que a gente conhece de outras tecnologias, né, como bancos de dados, esses dados são armazenados dentro de um bloco de dados. E por que esse bloco? Né? A gente vai estabelecer um bloco, normalmente ele tem um tamanho determinado, esse tamanho vai variar de rede para rede, a gente configura de acordo com a nossa necessidade, mas ele tem um certo padrão, para sempre ser mais ou menos igual, né, dentro da minha rede, e lá dentro eu vou pôr todas as transações. E por que é importante o bloco? Porque quando eu tenho esse bloco, eu posso fazer os cálculos, que a gente chama de hash, né? Hash é um termo em inglês que quer dizer fazer uma conta, fazer um resumo dos dados que estão nesse bloco e gerar uma assinatura, uma impressão digital desse bloco. Então, com isso, eu consigo calcular todas as transações que estão aqui dentro e fazer esse cálculo. Funciona mais ou menos parecido, sabe o dígito que a gente tem de verificação no nosso CPF, no nosso RG, na conta corrente, que garante que todos os números que eu pus antes estão certos? Essa é mais ou menos a ideia. Eu vou pegar todas as minhas transações, empacoto num bloco. Vamos imaginar que o bloco é uma página do meu livro de registro. Coloco lá várias transações, aí eu amarro elas juntas e calculo esse dígito verificador, que é esse hash. E aí isso me garante que eu não posso modificar nenhum valor dentro dessas transações. E aí esse bloco, através dessa impressão digital desse hash, eu vou amarrar ele com o próximo bloco. Então, ao calcular o próximo bloco, eu vou conectar ele no bloco anterior. E assim sucessivamente. Por isso que a gente vai gerar a tal da cadeia de blocos, né? Daí vem o nome, que é o blockchain. Tá? Essa é a ideia, então, dos blocos. Então, na verdade, é uma forma da gente empacotar os dados e poder dar esse caráter da imutabilidade nele, justamente amarrando essas informações em bloquinhos, né, em conjuntos de dados de tamanho mais ou menos fixos. E por que ele é tão confiável assim, Risk? Então, justamente porque ele vai ter um mecanismo criptográfico e matemático que me garante que, uma vez que o dado está lá dentro, eu não possa modificar. Pelo menos eu não posso modificar sem que todo mundo fique sabendo que eu modifiquei, né? Até posso destruir todos os dados, mas aí todo mundo fica sabendo que eu fiz isso. Na prática, isso garante que eu não vá fazer. E porque ele também está distribuído. Então, a gente pode ter redes hoje, por exemplo,
Se a gente for olhar o exemplo lá do Bitcoin, o Bitcoin hoje tem dezenas de milhares de nós no mundo, né? Nós são conjuntos de servidores que têm os dados do Bitcoin lá dentro. Então, para fazer qualquer tipo de ataque, fraude, adulteração, eu teria que conseguir corromper um percentual grande dessa dezena de milhares de servidores no mesmo milissegundo. Então, isso dá um grau de confiança muito grande, né? Ele é praticamente impossível de eu fazer ataque, de eu fazer fraudes, né? A gente sempre fala praticamente porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Tanto que até hoje, tem aí 10, 12 anos já que o Bitcoin existe, até hoje não teve nenhum caso de fraude ou ataque bem sucedido contra a rede do blockchain que está embaixo do Bitcoin, né? Uhum. Bom, então já que você está falando de Bitcoin, vamos falar um pouco sobre criptomoedas, né? Legal. Explica um pouco o que é o ICO, o conceito de token, qual a diferença entre token e criptomoeda. Legal. Bom, a primeira coisa é a criptomoeda, né? O que é a criptomoeda? É uma moeda, como o nome diz, que ela nasceu com uma base criptográfica e ela não precisa ser emitida por nenhum banco central, nenhuma entidade de regulação. Ela é criada nos computadores, usando esses artifícios matemáticos criptográficos para garantir que ela não possa ser duplicada, né? Esse é o grande desafio que a criptomoeda resolveu, que antes, se eu tentasse criar uma moeda no meu computador, eu podia. Eu podia criar a Risccoin aqui no meu computador, botar um desenho bonitinho e te mandar uma Risccoin. Mas o que me impedia de dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ficar multiplicando as minhas moedinhas aqui no meu computador infinitamente, né? É justamente o cripto da história. Os algoritmos de criptografia e esse modelo de dados únicos, imutáveis, garantem que se eu gastar minha moeda uma vez, eu não possa gastá-la pela segunda vez, né? Então, a ideia da criptomoeda foi essa. Nasceu dessa forma. No primeiro momento, ela era uma coisa 100% virtual, 100% ali rodando no mundo do pessoal que desenvolveu, até que, em determinado momento, começaram a se aceitar essa moeda para outras coisas. Tem a historinha lá do Bitcoin, que foi comprar uma pizza. Em 2010, alguém convenceu uma pizzaria lá nos Estados Unidos a vender 2 pizzas com um monte de Bitcoins. 10 mil Bitcoins na época. Hoje isso aí é mais ou menos uns 30 e poucos, né, 300 e poucos milhões de reais. Seria o equivalente em dinheiro de hoje. E aí isso começou a ter valor. E aí a galera começou, eu também quero, né? Eu também quero Bitcoin, eu quero comprar isso. Se você tem, me dá um. Não, não dou, te vendo. E aí começou a ter um valor em cima dessa moeda que nasce, existe 100% no mundo digital. Moeda, como o nome diz, é moeda. Então tem uma coisa que tem valor, eu posso comprar e vender, como eu posso comprar e vender dólar, ouro. Então eu entro numa casa de câmbio, uma exchange, que é uma casa de câmbio virtual na internet, coloco o real lá da minha conta, faço uma TED, coloco o real, compro Bitcoin ou qualquer uma das outras criptomoedas. Hoje tem listado aí umas 2.800 criptomoedas. Uma centena delas, de fato, tem valor de mercado, dá para trocar, dá para navegar, né? Dá para vender e comprar. Outras existem, mas tem aí uma infinidade. Então é o primeiro grupo. A partir daí, o que o pessoal percebeu? Que eu podia usar a mesma tecnologia para criar outras representações de valores que não necessariamente fossem moeda. E aí apareceu a ideia do token. Na verdade, token é uma generalização, né? Se eu pensar em moeda, moeda é um objeto que tem um valor nele, explícito. O token é qualquer coisa. Então, um real é uma moeda. Um token pode virar um real, pode virar um ponto no meu programa de fidelidade do hotel, pode virar uma milha da companhia aérea, pode virar um ponto da Sampo que eu uso para dar de presente para os alunos que são mais bem avaliados na disciplina, e esses alunos podem trocar esse ponto depois por livro, por desconto numa outra pós, assim sucessivamente. Então, token é um negócio mais amplo. Qualquer coisa que tem qualquer valor, implícito ou explícito, e que eu posso simplesmente trocar de pessoas, mandar uma pessoa para uso. Por isso que é a ideia de token, né, que vem lá da origem da palavra, que é uma coisinha que eu posso trocar. E aí o pessoal criou em cima de tokens dois tipos, que eles chamam de securities, que tem a ver lá com o mercado de securities mesmo, né, que é eu vou pegar um pedaço da minha empresa e vou vender esse pedaço da minha empresa, né, como se fosse uma ação, como se fosse um equity, né? Então eu vou dar um pedaço da minha empresa e esse é o comprovante que você tem um pedaço da minha empresa. Isso pode te dar dividendos, amanhã você pode revender. E tem os tokens que a gente chama de utilities. Ele tem alguma utilidade. Então, o token de uma milha aérea, por exemplo. Eu tenho uma milha aérea, eu não sou sócio da companhia aérea. Mas eu tenho um tokenzinho lá que me permite trocar um dia por uma passagem ou por um liquidificador. Então, esses são os dois tipos de tokens mais genéricos, né? E aí o pessoal percebeu o seguinte, eu tenho uma boa ideia. Quero lançar minha ideia no mercado e preciso de dinheiro para essa ideia poder funcionar. Como é que eu consigo dinheiro?
Os métodos tradicionais de financiamento são bastante complicados, né? Eu consegui abrir uma linha de crédito, ou vender equity da minha empresa e tal. Então o pessoal pegou a ideia que existe lá da Bolsa de Valores, do IPO, que é o Initial Public Offering, quando eu resolvo pegar minha empresa e oferecer publicamente para quem quiser comprar um pedaço, na forma de uma ação. Então eu vou lá numa bolsa, né, na Bovespa, na B3, e falo, ó, Risk Corporation tem uma ação, quem quiser comprar, vai lá e compra. Tem todo um processo para poder fazer isso. E o pessoal pegou essa ideia e trouxe para o mundo da cripto, e aí criou o ICO, Initial Coin Offering. E a ideia funciona mais ou menos assim. Imagina que eu tive uma ideia super legal de criar alguma coisa, atrelada ou baseada ou usando criptomoeda normalmente. E eu faço assim, galera, estamos aqui hoje 70 pessoas no nosso chat, aqui no nosso papo. Eu tive essa ideia super legal, eu preciso de dinheiro. Se vocês quiserem me ajudar, cada um de vocês me dá R$1, R$10, R$100 ou R$1.000, e eu vou te dar um token dessa minha impossível empresa, dessa minha ideia. Uma moedinha. Distribuo, eu falo assim, olha, eu vou ter no mercado talvez 1 milhão de moedinhas, mas para quem quiser comprar hoje, eu vou reservar aqui 500 mil e vou distribuir para vocês, mediante alguma graninha que vocês vão me dar. E aí, se a minha ideia der super certo, vocês estão apostando nisso comigo, amanhã, essa moedinha que vocês compraram por R$1, só para simplificar, né? R$1 para cada uma delas, se isso deu super certo, a minha empresa explodiu, amanhã está valendo 10, 20, 30, R$100. E aí você pode revender essa sua moedinha no mercado como se fosse uma participação na minha empresa. Então é uma forma de captação de recurso muito utilizado no mundo das empresas de criptomoeda, né, no mundo das empresas que usam blockchain. Tá? Aí cabe uma observação que, dependendo do país, isso pode ou não ser regulamentado, isso pode ou não ser legalizado. Né? No Brasil, ICO puro, como a gente conhece, que é esse modelo de captação de dinheiro, ele não é permitido, né? Porque eu tenho que seguir a regulamentação da CVM. Então, eu posso usar a mecânica técnica do ICO, mas para fazer isso legalmente no Brasil, eu tenho que seguir todo o processo de equity funds lá normal, do ICO, né, da empresa na bolsa, mais ou menos. Não é tão rígido quanto na bolsa, mas eu tenho que seguir todas as regrinhas aí de como faria para pedir dinheiro emprestado no mercado. Outros países permitem que seja um pouco mais aberto, né? Só pegando um gancho aqui da pergunta que o Manuel colocou, ele pergunta a diferença de ICO e ITO. Na verdade, é a mesma ideia, a mesma mecânica, exatamente tudo igual. A diferença é que o CO é o coin, então eu estou vendendo para uma coisa que é moeda, portanto, ela vai poder ser negociada numa exchange no futuro. A ideia é que vai entrar numa bolsa, comprar e vender. E o ITO é o token offering, é a mesma coisa, só que agora eu estou te dando um token que representa alguma coisa, mas não necessariamente uma moeda. Pode ser que no ITO, né, no token offering, eu não consiga negociar isso numa bolsa. Provavelmente eu não vou conseguir negociar. Então, esse token inicial que eu estou te dando te dá direito, por exemplo, imagina que eu estou dizendo uma solução aqui de assistir vídeo. Ele te dá direito a você assistir 20 minutos de vídeo, mas eu não posso vender esse token. Tá? Então, um pouquinho da diferença é muito a ver com isso. Legal? Legal, legal, obrigado, acho que ficou bem claro. Aproveitando o tema da criptomoeda, né? E você mencionou que o Bitcoin foi a primeira moeda a utilizar a tecnologia blockchain, surgiu lá em 2008, né? Com o famoso white paper do Satoshi Nakamoto, figura misteriosa que já foi personagem de muitos filmes. Uma das principais motivações era, como você mencionou, a independência de um poder central, né? E como é que os bancos e os estados veem isso, né? Qual é a reação? Eu sei que a reação é diferente de lugar a lugar, mas de uma forma geral. Não, legal. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente separar, né? Quando a gente fala desses conceitos, existem dois mundos completamente diferentes e divergentes. O das criptomoedas e de qualquer outra aplicação que use blockchain. Né? Então, quando a gente olha para criptomoeda, a gente tem uma série de reações no mercado, de restrições, tem governos que proíbem, tem governos que dizem que isso é uma coisa que a gente chama de alegal. Né? O que é alegal? Ela não é ilegal, não é proibida, não tem nenhuma lei que proíba, mas também tem nenhuma lei que me regulamente e me dê uma confiança, né, uma segurança de usar isso. Então está ali numa zona meio nebulosa. Os bancos enxergam a ideia das criptomoedas, obviamente, de uma maneira não muito positiva, porque na teoria isso poderia afetar aí, o negócio dos bancos, né? Se eu tenho uma moeda digital aceita no mercado inteiro, que eu posso trocar de um lado para o outro sem depender do banco, para que eu preciso do banco? Para que eu vou ter uma conta no banco? Para que eu vou pagar tarifa, né? Isso ao lado da criptomoeda mais original lá,
do paper do Satoshi, que era criar uma coisa que independa do sistema financeiro. Se a gente for para o outro lado do blockchain, o mercado financeiro tem olhado para essa tecnologia assim, com muitos bons olhos e tem adotado muito fortemente blockchain. A gente tem vários casos no mundo de empresas financeiras, de bancos, olhando para blockchain. Porque banco precisa de confiança, banco precisa de distribuição de dados, né? Então a tecnologia acabou casando muito com a necessidade dos bancos. Então a gente vê um certo paradoxo. Ao mesmo tempo que os bancos amam a tecnologia de blockchain, então cada vez mais adotando a tecnologia de blockchain, a criptomoeda ainda tem uma série de desconfianças e desafios aí, né? Tanto que aparece, inclusive, no mercado um outro conceito que a gente chama de stablecoins, né? E dentro do que são as moedas estáveis, por que estáveis? Porque elas estão atreladas diretamente a uma moeda forte, a uma moeda tradicional. Por exemplo, um stablecoin que vale R$1, vai valer R$1 sempre. Não tem aquela flutuação das criptomoedas que a gente conhece. E dentro dessa categoria das stables, a gente tem uma outra categoria que a gente chama que são as stables emitidas por bancos centrais. Né? Em inglês eles chamam de central bank coins, né? Que são as moedas emitidas pelo próprio Banco Central. Então é como se o Banco Central do Brasil passasse a emitir real digital para reduzir para a gente o custo, o risco do papel moeda. Então essa é uma outra vertente que os mercados têm olhado bem interessantemente, assim, de vamos pensar em criar um mecanismo digital para substituir uma parte, pelo menos, do nosso papel moeda. Tem uma série de benefícios isso. Né? Então, vários bancos centrais no mundo estão estudando e pilotando já como fazer para criar o real digital, o euro digital, o dólar digital. Né? É uma nova categoria dentro do mundo das moedas. Tá certo. Bom, estão entrando algumas perguntas. A ideia é a gente deixar as perguntas para o fim, para seguir a sequência. Tá bom? Mudando um pouquinho do tema das criptomoedas, né? Falando de aplicações de uma forma geral. Recentemente, há uns tempos atrás, o blockchain virou quase que uma febre aqui no Brasil. Todo mundo começou a falar de blockchain, e qualquer coisa era blockchain. Daí começou a aparecer um questionamento. Se realmente, para uma série de aplicações que estavam sendo propostas, já não existiam soluções tradicionais, consolidadas. Por exemplo, rastreabilidade de produtos, que é algo que se faz há décadas. Então, a pergunta é, qual é o critério para decidir usar a tecnologia de blockchain e em que momento faz sentido ou não, né, dado as tecnologias já existentes? Bem interessante. Eu acho que assim, né, como toda grande tecnologia que surge aí com algum grau de inovação, ela acaba tendo um viés aí de panaceia, né? Vai resolver todos os problemas do mundo, né? Tem um colega que brinca que blockchain não cura queda de cabelo e nem unha encravada. Né? Porque é normal, a gente fala, blockchain vai resolver tudo, e aí o pessoal se empolga. Né? Então a gente teve essa febre, a gente está justamente no momento que isso está estabilizando. Né? Se a gente olhar lá, lembrar do hype cycle do Gartner, né? Que ele fala que toda tecnologia nasce, ela tem um pico que todo mundo acha que serve para tudo, depois descobre que não serve para nada, e aí ela começa a se achar no seu lugar. A gente está justamente nesse momento. A gente está começando a atingir o tal do platô da estabilidade, né? Onde a gente está de fato enxergando aonde faz sentido usar blockchain. E aonde faz sentido? Algumas regrinhas básicas. A primeira, em 99% das vezes, eu preciso ter uma rede de negócios. Eu preciso ter um conjunto de empresas participando entre si. Senão não faz sentido, dá para resolver com outras tecnologias. Se for só dentro da minha casa, só dentro da minha empresa, provavelmente eu resolvo isso com outras tecnologias mais tradicionais, mais consolidadas, né? Segundo ponto, eu preciso ter, dentro dessa rede de negócio, alguma coisa de valor sendo trafegada, transmitida, compartilhada, né? Então eu tenho que estar vendendo, comprando, transferindo alguma coisa que tenha valor. Isso pode ser físico, pode ser uma carga, um container, uma casa, um carro, ou virtual, intangível, né? Uma ação na bolsa, uma transferência bancária, um royalty, alguma coisa assim. Então, primeiro, rede. Segundo, alguma coisa de valor. Terceiro, essa rede precisa exigir um grau de confiança entre as transações dos participantes e não ter esse grau de confiança nativamente. Às vezes eu tenho uma rede de negócio tão bem estabelecida, ou são participantes, às vezes, de um mesmo grupo de empresas, onde eu não tenho nenhum tipo de disputa ou divergência. Então, para o blockchain, é bom que essa minha rede tenha disputas e divergências. Sabe aquela história? Eu falei para você que era 10, você falou que é 11, a gente achou que era 12, foi descobrir que é 13. Né? A gente tem que ficar aí conciliando dados, conciliando informações, tem disputa de versões diferentes da informação, né? Não bate, eu preciso ter áreas, departamentos, fazendo conciliação, batimento, rebatimento, esse tipo de coisa.
Então, esse tipo de desafio são desafios bons que o blockchain tenta endereçar, né? Então, rede, ativos de valores sendo trafegados na rede e a necessidade de melhorar ou de simplificar esses processos para aumentar a confiança. Se eu tiver esses três elementos, faz sentido pensar em blockchain. E aí a quarta pergunta que a gente faz, que é para tentar eliminar todas elas, é: eu consigo resolver com outra tecnologia já estabelecida? Se eu responder sim, um banco de dados e uma API resolve, eu não preciso de blockchain. Se eu responder não, né, não resolve, então faz sentido pensar em blockchain. Uma brincadeira que eu costumo fazer que me ajuda a pensar nisso é sempre pensar assim: essa informação, esse dado que a gente está gerenciando e trafegando, de quem é? Se ele é meu e todos vocês são obrigados a confiar e a seguir a minha regra, não faz sentido usar blockchain. Então, aqui no nosso caso, né, eu estou dizendo isso para vocês. É a minha propriedade, a minha informação, o meu dado, e vocês têm que seguir, aceitar. Então, eu não tenho mais necessidade de blockchain. Agora, se o dado não é meu, essa informação passa a ser nossa, é da nossa rede, todos nós temos um grau de gerência e um grau de necessidade de controle dessa informação, aí começa a fazer sentido o blockchain. É justamente porque essa questão da distribuição ajuda a fazer bastante sentido, né? Entendi, acho que ficou claro quando aplicar, então. Agora, e do ponto de vista tecnológico, hoje tem tantas plataformas, né? Algumas são muito conhecidas, como Ethereum, Ripple, R3 Corda, Hyperledger. Quer dizer, como escolher a plataforma? E eu aproveito e emendar nessa mesma pergunta, você nos explicar qual a diferença entre um blockchain privado e um público. Legal. Eu vou começar pela última primeiro, que acho que fica mais claro, né? Então, existem duas grandes famílias de blockchains: os públicos e o que a gente chama de permissionados, ou às vezes chamam de privados, né? O blockchain público, como o nome diz, é o que está público na internet. Então, o maior exemplo dele é o Bitcoin. Então, são máquinas, computadores espalhados no mundo. Quem quiser fazer parte da rede, simplesmente entra no site, faz download do software do Bitcoin, põe no seu computador, liga ele na internet e você faz parte da rede. Você pode, inclusive, ter acesso, nesse momento, a todas as ações que já aconteceram na rede do Bitcoin e saber tudo o que aconteceu lá dentro. Tem um certo grau de privacidade, porque o meu nome não está escrito lá dentro. As minhas transações são identificadas por uma carteira, um endereço, que é uma chave criptográfica. Mas se eu descobrir a chave da carteira lá, o endereço da carteira do Cláudio, eu consigo entrar e descobrir quantos bitcoins o Cláudio tem, para quem ele já mandou, de quem ele já recebeu. Então é público. A vantagem, está pronto, está no ar, na internet, é só sair usando, e tem uma quantidade de nós validadores, nós participantes, normalmente alta. Né? Mas por uma série de problemas de negócios, esse blockchain não resolve, porque eu preciso garantir outras características, como privacidade ou regras de controle mais especializadas para o meu problema. Né? Então, do outro lado, a gente tem os blockchains permissionados. Por que permissionados? Porque para fazer parte dessa rede, eu preciso ter permissão. Então, se eu for criar uma rede blockchain com bancos, para eu entrar na rede blockchain dos bancos, eu preciso ser um banco, senão eu não vou entrar. Se eu fizer um blockchain na minha cadeia de suprimentos, e você não fizer parte da minha cadeia de suprimentos, você não tem permissão para entrar. Então, os participantes, são os participantes que têm permissão de participar da nossa cadeia. E, além disso, para eu fazer uma transação ou para eu ler um dado, eu preciso ter permissão. Então, eu só posso fazer as transações dos tipos que eu for permitido, e eu só posso ler dados das transações que eu tiver permissão, autorização para isso. Então, essa é a grande diferença aí dos públicos e dos permissionados ou privados, né? Falando em plataformas, assim como toda tecnologia, a gente chegou a ter aí uma panaceia de tecnologias e plataformas, todo mundo queria criar um blockchain, né? Tem vários sabores, o mercado tem consolidado, a gente acredita que vai consolidar aí numa meia dúzia de grandes plataformas, porque não faz sentido ter um volume gigante, eu preciso ter um certo consenso da plataforma, porque toda a minha cadeia, toda a minha rede tem que usar a mesma, né? Senão não funciona. Então a gente tem hoje algumas aí bastante famosas, né? A própria do Bitcoin, que tem algumas aplicações em Bitcoin, a do Ethereum, que é uma plataforma pública, e agora ela tem uma versão para ser privada também, que eu posso criar uma rede privada fora da internet com Ethereum, o Corda, que é da R3, que é bem focado em bancos, o consórcio Hyperledger, que é um consórcio open, coordenado lá na Linux, com 280 empresas que ajudam a desenvolver a plataforma do Hyperledger, e ali dentro tem alguns sabores de blockchain, né? Tem alguns outros que estão aparecendo por aí, de vez em quando aparece um, às vezes ele some, às vezes se consolida. E esses sabores de blockchain tendem a ter uma vocação mais forte para uma coisa ou para outra, tá?
Então é importante eu fazer uma análise, eu buscar documentação. Já está começando a sair alguns relatórios de empresas de análise, né, tipo Gartner, Forrester, IDC, já comparando essas plataformas, né, e dizendo as diferenças, onde um melhora, onde a outra é melhor. Né? Então tem aí algumas características, tá? Não tem uma receita, como acontece com a maioria das tecnologias, né? Não tem uma receita única, é assim, é assado. Existe sempre aí um conjunto de características que eu preciso entender. Você vai usar essa solução vai funcionar de que forma? E aí eu vou entender quais características eu preciso, e aí eu vou buscar as plataformas a que mais se adequa, né? No mercado que a gente tem visto muito forte é o Corda da R3 com foco bastante intrabancário, ou seja, para soluções dentro dos bancos. O Ethereum, muito forte, quando eu preciso ter um viés ou uma conexão com o mundo público, né? E o Hyperledger, bastante forte nas demais aplicações corporativas, empresariais, onde tem um conjunto grande de empresas fazendo redes, né? Essas têm sido as três plataformas, acho que com maior abrangência hoje no mercado. Óbvio que essas curvas mudam aí diariamente, né? Cada hora tem uma variação. Um projeto grande sai de uma plataforma, um projeto sai na outra, então sempre tem uma flutuação, mas é mais ou menos essas três aí que têm se destacado ultimamente. Tá certo. Muito bem. E, Luiz, onde que você vê o blockchain mais sendo usado atualmente? Você pode aí nos dar alguns exemplos interessantes no Brasil e no mundo? Legal. Eu acho que dos lugares que mais tem sido utilizado é no mercado financeiro, né? Os bancos têm usado muito. No Brasil ainda tem pouca implementação de fato em produção no setor bancário, mas já temos alguns casos. Lá fora já tem algumas coisas bem interessantes. Tem projeto, por exemplo, na Europa para fazer financiamento associado a processo de compra e venda, né, trade, já com bastante sucesso, com 20 e poucos bancos já conectados nessa rede, ela chama WeTrade. A gente já tem redes para pagamentos, então para você mandar dinheiro de um país para outro, né, também baseado em blockchain. Você já tem rede para troca de dados de clientes, que é um desafio. Os bancos às vezes precisam compartilhar dados de cliente, mas tem que garantir privacidade, garantir controle de acesso. Então tem algumas redes já, a gente chama isso de Know Your Customer, né, para troca de dados no mundo todo. No Brasil a gente tem dois casos interessantes na área bancária, que eu conheço de perto, existem alguns outros, esses dois eu conheço bem de perto, estive envolvido neles, né. Um deles é com a TecBan. A TecBan é a empresa que opera os caixas 24 horas, né, acho que todo mundo conhece, e elas têm alguma série de outros serviços que ela presta para os bancos também, inclusive a parte de custódia e transferência de numerário, né, de papel moeda, de cédula, de dinheiro. E eles criaram uma plataforma baseada em blockchain para melhorar esse processo da troca de numerário entre banco, das transferências de dinheiro de um lado para o outro. Conseguiram um resultado super interessante, aí, mais de 15% na redução de custo nesse processo, que é um processo bastante caro. Essa rede já tem mais de um ano que está funcionando, essa plataforma. E tem outro projeto bem legal também que foi feito pela CIP. A CIP é a Câmara Interbancária de Pagamentos, é ela que opera para a gente o pagamento dos boletos, o TED, o DOC, o DDA, né? Ela que gerencia toda essa operação entre os bancos. Ela criou uma rede ano passado, na metade do ano passado, que foi batizada de Rede Blockchain do Sistema Financeiro Nacional, RBSFN, para integrar vários bancos. Hoje tem pouco mais de 15 bancos já conectados nessa rede, para trocar informações. E o primeiro case que eles puseram no ar era uma aplicação para compartilhar dados de dispositivos móveis entre os bancos para reduzir fraude, para combater fraude. Esse projeto já está rodando e hoje eles têm mais 3 ou 4 cases que estão sendo desenhados em cima da mesma rede, né? Fora isso, a gente tem aplicações na área de logística, tem várias redes no mundo aí de logística, tem uma chamada Tradelands, por exemplo, que é desenvolvida junto com a Maersk que todo mundo conhece, né, dona daqueles containers que a gente vê passando pela estrada aí todo dia, já está integrada mais de 100 empresas nessa rede. Em torno de 60% dos containers do mundo hoje já são registrados nessa plataforma blockchain, para ajudar não só a rastrear o container, como também para me ajudar a fazer o desembaraço alfandegário, o processo de importação e exportação, né? Então a área de logística tem usado muito, tanto nessa parte de exportação, quanto na parte de rastreamento. Então tem algumas redes de rastreamento de produtos. A gente tem no Brasil alguns pilotos no sul com rastreamento de grãos. A gente tem uma plataforma mundial chamada Food Trust para rastreamento de alimentos. Inclusive tem um anúncio há pouco tempo que a Nestlé aqui no Brasil também está rastreando
é uma produção de café especial que vai do Brasil para a Suíça, né, usando essa plataforma. O Walmart, o Carrefour, a Unilever também estão nessa rede para rastrear alimento, para saber de onde vem a comida que eu estou vendendo no mercado, né? Então, acho que essas duas áreas, serviços financeiros e logística, são as que mais estão usando. Mas a gente vê aplicação em todas as áreas, né? De mineração, área social, tem uma série de projetos com cunhos sociais usando blockchain. Né? Tem uma startup brasileira bem interessante, tem duas startups brasileiras, uma chama Blockforce, que tem criado uma série de soluções usando blockchain para terceiro setor, para doação, né? Para uma série de coisas. Tem uma outra que chama Alinha, que criou uma plataforma blockchain para fazer o rastreamento da cadeia da moda e provar que, garantir para a gente que não usa trabalho análogo à escravidão nessa cadeia, né? Também usa Hyperledger para isso. Então, nas mais diversas áreas a gente tem visto aplicações. Super, muito interessante. Bom, para a gente concluir essa primeira parte, abrir para perguntas, porque tem muitas perguntas, né? Como é que você vê o futuro do blockchain? Né? E integrando com outras tecnologias, por exemplo, com inteligência artificial, IoT, onde vai o blockchain? Legal. É sempre difícil a gente falar para onde vai, né? Eu costumo brincar que a minha expectativa é que daqui 2 anos ninguém mais esteja falando de blockchain. Né? Que ele já esteja permeado por baixo de outras tecnologias, como a internet hoje está por baixo de tudo que a gente usa. Né? Ninguém mais hoje fala de TCP/IP. Duvido que alguém aqui na nossa conversa hoje saiba qual que é o IP do seu celular. Mas está todo mundo aberto aqui numa conexão de vídeo, com o WhatsApp ao mesmo tempo, com o Telegram, com o browser, com o YouTube, com tudo a gente usa. Então a gente acredita que o blockchain vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ser a grande internet das transações de negócio, das transações que precisam de confiança entre elas, né? E tem integrações muito fortes, né? Ou processos que vão trazer integrações muito fortes com outras tecnologias. A IoT é a primeira delas. Quando a gente fala de rastreamento, então faz todo sentido eu plugar os meus sensores, os meus devices IoT, que estão monitorando minha carga, monitorando meu container, monitorando meu caminhão, né, numa rede blockchain, para dar confiança a esses dados e para esses dados dar tempo real aos dados que eu estou lendo numa cadeia de blockchain. Então faz muito sentido. Inteligência artificial também. A gente já tem alguns projetos bem interessantes juntando as duas coisas. Um deles, por exemplo, como que eu garanto quais foram os dados que o meu motor de inteligência artificial usou para tomar aquela decisão. Esse problema está começando a ser sério em algumas áreas, né? Eu tenho uma máquina com inteligência artificial, que eu passo dados, ela mastiga isso e dá uma decisão. Por exemplo, aprova ou não aprova o seu crédito, né? Como é que ela chegou nessa conclusão? Quais foram os dados que ela usou? Então, usar blockchain como imutável para servir como um auditor das decisões e dos dados que a inteligência artificial tem usado, né? E também tem um outro viés que ainda está um pouquinho mais incipiente, que é usar mecanismos de inteligência artificial nos contratos inteligentes que rodam no mundo do blockchain, né? Como eu comentei lá no blockchain, principalmente os blockchains permissionados, a gente tem regras de negócios lá dentro. Como é que a gente captura essas regras? Numa coisa que o mercado chama de smart contract. Eu não gosto muito desse termo, porque não tem nada de smart lá dentro, ou pelo menos não tem ainda. Né? Na verdade, isso é um programa que é executado dentro do blockchain, que vai checar e verificar se eu tenho todas as regras estabelecidas, se eu satisfaço todas as condições para aquela transação poder ser gravada. Já tem alguns estudos, alguns testes de começar a colocar inteligência artificial nesse processo para deixar esses meus contratos mais dinâmicos, mais inteligentes, aí sim, né? Eles podendo, talvez, se modificarem de acordo com a necessidade do meu negócio. Então, integração, principalmente com inteligência artificial, com blockchain, IoT com blockchain e Big Data, Analytics com blockchain é uma coisa que vai acontecer. Já está acontecendo, né? Eu tenho um colega que brinca, que ele fala que o blockchain é a melhor fonte de dados para o mundo do Big Data Analytics, porque 100% do que está lá é confiável. Esse é um grande desafio que a gente vai fazer Analytics, ou Big Data, ou Data Science, qualquer nome que a gente queira usar, é quão confiável é aquela massa de dados que eu estou usando para analisar. O blockchain me garante, né? Ele sabe exatamente quem foi que gerou essa informação, quando ela foi gerada e que ninguém pôde adulterar, né? Então vai ser natural essas integrações. E casualmente você acabou de responder a última pergunta que foi colocada pelo Claudinei Elias perguntando como evoluir os smart contracts. Bom, vamos passar para as perguntas. Tem uma lista de perguntas que foram previamente enviadas, mas tem uma que está se repetindo aqui, a Fernanda acabou de fazer, a Nilda já tinha feito, que é a questão da regulação
A operação de transações com criptomoedas, como é tratada pelos órgãos reguladores? Por exemplo, quero fazer um pagamento de fornecedor fora do Brasil, uma importação até mesmo dentro do Brasil. Como essa operação é vista fiscal e contabilmente? Legal. Bom, essa não é muito a minha praia, tá? Essa parte de regulação e fiscal, porque a gente decidiu na IBM focar no uso do blockchain para os outros tipos de ativos e não a criptomoeda, né? Porque tem até alguns estudos que mostram para a gente que o mercado de blockchain, 10% dele, no máximo 10% dele, está de fato atrelado à criptomoeda e o restante está atrelado a outros tipos de coisas ativos, né? Mas o que a gente vê? Olhando o lado da Receita Federal, a Receita Federal enxerga a criptomoeda hoje como qualquer outro tipo de patrimônio. Então, se você pensar em ter uma criptomoeda, fazer declaração de imposto de renda, é um bem como outro qualquer. Eu vou declarar imposto de renda, se eu alienar, se eu vender esse bem, né, e tiver lucro, eu tenho que oferir esse lucro como ganho de capital, como se eu estivesse em casa comprando ouro, por exemplo. Eu comprei ouro, preciso declarar o imposto de renda lá que eu tenho R$ 1.000 em ouro. Se eu vender esse ouro amanhã por 2.000, eu tenho que pagar o imposto sobre a venda dos 2.000. Igualzinho qualquer outro mercado de capital, né, como um ativo. Por outro lado, a CVM ainda não reconhece, não regula a criptomoeda. Então ela está naquela zona nebulosa. Não tem nenhum lugar dizendo que é proibido, mas não tem lugar dizendo que eu posso. Então, contabilmente, por exemplo, é muito difícil, numa empresa, por exemplo, eu justificar, eu registrar a operação de compra, venda de criptomoeda, né? O que tem começado a aparecer no mercado são algumas opções de fundos ou outras ferramentas financeiras que usam criptomoeda por baixo, mas que estão usando, por exemplo, um fundo que usa uma criptomoeda no mercado que está regulamentado. Então tem um fundo no Brasil que investe num fundo num país que a criptomoeda é regulamentado. Isso eu já posso fazer. Então a gente está evoluindo, a gente está avançando bastante nesse assunto, mas ainda tem bastante coisa para ser regulamentada, né? Então você, como pessoa física, pode comprar e vender criptomoeda à vontade, pode ganhar dinheiro com criptomoeda ou ter prejuízo, declara no seu imposto de renda sem problema nenhum. Não é ilegal, muito pelo contrário. Para as empresas é um pouquinho mais difícil a escrituração fiscal disso. Tá? Então a gente ainda está evoluindo um pouquinho nisso aí. Bom, estão vindo várias perguntas. Eu vou ler primeiro as perguntas que já tinham sido previamente enviadas. Né? O Elias Carlos Lopes enviou uma pergunta: como utilizar essa ferramenta para controle e agilidade de processos de tomada de decisões logísticas? Quais os ganhos e também os obstáculos para se implantar isso em uma empresa onde ainda as decisões são centralizadas? Legal. Bom, eu acho que assim, os ganhos é justamente para eu conseguir ter os dois pontos, né? A informação mais atual e confiável. Eu sei que a informação está ali, é de fato aquilo. Então eu não tenho toda aquela camada de desconfiança, de divergência de dados. Então, se eu tenho o dado real, é muito mais fácil tomar uma decisão, tomar uma ação. E a questão do próprio smart contract. Então, eu posso automatizar os processos, cada vez mais. Recebi uma carga. Se a carga lá tem todos os critérios dela, temperatura, data de validade, o dia que ela chegou, peso, etc, etc, etc. Vai ticando lá no meu contrato, tá tudo certo, o contrato fala, legal, pode aceitar a recepção da carga, libera o pagamento de forma automática. Então o smart contract ele consegue automatizar essas decisões cada vez mais, né? Os desafios, e aí assim, vou até extrapolar um pouco essa pergunta, que ele fala nas empresas onde as decisões são centralizadas, né? O maior problema não é a empresa que é a decisão centralizada, é a minha rede de negócios, então eu tenho que levar isso para fora de casa. Esse é o grande desafio. Como coordenar isso com diferentes empresas, às vezes 5, 10, 15 empresas que fazem parte da minha cadeia, como é que eu coordeno isso em todas essas empresas, né? Por isso que eu comentei lá atrás que a governança é um desafio, então eu criar um mecanismo, um modelo para poder governar essa minha rede e estabelecer as regras. Então eu acho que o grande desafio do blockchain hoje não é um desafio técnico, né? O blockchain não é uma tecnologia tão complexa de ser implementada, tecnicamente falando é relativamente simples, qualquer programador você conhece as linguagens que ele usava e pega isso numa semana, como é que funciona a mecânica do blockchain. Então não é uma ferramenta complexa tecnicamente. O maior desafio é justamente da modelo de governança. Como é que a gente vai criar essa rede? Quem vai fazer parte? Quais são as regras? Quais são os objetos, os contratos? Como é que evolui isso, né? Então esse é o grande desafio, estabelecer essa governança. Por isso que a gente vê acontecendo muito a necessidade da criação de consórcios. E aí, em N concepções, N formações jurídicas diferentes, né? Consórcio, associação, entidades de classe, para estabelecer essas regras. Acho que esse é o maior desafio. Bom, ao longo da tua resposta já está respondendo outras perguntas, então eu já vou pular algumas, né?
A pergunta da Elita Arias: como o blockchain tem sido visto nos tribunais brasileiros? Legal. Bom, eu diria assim, né, como qualquer tecnologia, os tribunais e a legislação, as regulamentações, elas não regulam tecnologia. Tá? Não existe nenhuma regulamentação, nenhuma lei que diga que você pode ou não pode usar tal tecnologia. É como se eu falasse assim, se eu posso ou não posso usar Excel ou Word. O que é regulamentado é o que eu vou fazer com a tecnologia. E aí vai seguir para N variações, depende de para cada aplicação. Tá? Alguns exemplos. Né? Por exemplo, usar blockchain como prova de veracidade da informação com horário. Já tem alguns casos que aconteceram no Brasil, já de processos, onde eu precisava provar que, de fato, aquela informação eu fiz, eu gerei, eu registrei com uma determinada data. Por exemplo, patentes e direitos autorais. Então, eu posso, por exemplo, pegar esse nosso vídeo aqui, registrar no blockchain, dizendo que quem está falando isso fui eu hoje, às 6h17 da tarde. Isso já é aceito nos tribunais como prova. Olha, de fato, está registrado no blockchain público, no blockchain ou público, ou que tenha participantes dentro dele, que são confiáveis, são notórios, né? Então, eu posso aceitar num processo, num tribunal, como de fato, se você registrou no blockchain hoje, daqui a um mês, se alguém está dizendo que essa ideia, que esse vídeo é dele, eu consigo provar que é meu. Então, essa prova de materialidade aí de tempo, né? Então, já é aceito. Uma série de outros processos que aceitam mecanismos de informação digital, eu posso usar blockchain. Então, por exemplo, hoje já tem regulamentações que permitem que você gere toda a documentação de processos, ou documentação de empresas, ou de transações de negócios de forma digital. Então, se isso está feito digital no blockchain, eu posso usar essa informação como prova, já é aceita, já tem jurisprudência no país aceitando esse tipo de coisa, tá? Pergunta um pouco ampla, não sei se eu respondi completo. Não, acho que foi muito boa a resposta, mas de fato é muito ampla. Eu vou somar aqui 3 perguntas. Né? Uma que você já cobriu isso, mas perguntando qual a diferença entre blockchains abertos e privados. De certa forma já respondeu. Daí o Vicente pergunta se blockchain federada e blockchain privada é a mesma coisa. E eu adiciono uma terceira na mesma linha. Se a blockchain privada não tem um poder central, isso não é uma incoerência com o princípio. Legal, vamos lá. Bom, o blockchain público e privado já tinha comentado, né? Com relação a blockchain permissionada versus federada, né? A gente tem um pouquinho diferente, tá? Blockchain federada, na sua concepção mais teórica, seriam diferentes redes blockchains, eventualmente tecnologias diferentes, integrada de uma forma federada. Então, imagina que eu possa ter... A gente está chamando isso, na verdade, no mercado de redes de redes. Então, imagina que eu produzo um alimento e eu estou plugado numa rede rastreando o alimento, uma tecnologia X, não necessariamente precisa ser a mesma. E aí, depois de um certo dia, esse meu alimento deixou de ser um alimento e virou um container. Então, eu estou conectado numa segunda rede, que agora é de exportação. Mas para isso acontecer, eu estou numa rede de financiamento onde tem bancos fornecendo dinheiro. Então, eu estou plugado em 3 redes. Essas redes se falam e trocam informações, podendo ou não ser a mesma tecnologia. Então, a nossa concepção de federação é muito mais ampla. Então, eu penso em diferentes blockchains, podendo inclusive federar blockchains públicos e permissionados junto, tá bom? Com relação se o blockchain permissionado tem uma entidade centralizada, não necessariamente, tá? Eu posso criar um blockchain permissionado centralizado, onde eu sou o dono, eu crio as regras e todos vocês conectam, ou a gente pode criar um blockchain permissionado, onde todos nós temos o mesmo poder de voto e de decisão. Todos nós fazendo parte de um conselho, de uma associação. Vamos fundar agora aqui a associação dos participantes da live do Sample. Todos nós temos o direito a um voto. Então, se a gente quiser decidir se o Cláudio pode ou não fazer parte da rede, a gente vai abrir uma votação. Se 50% mais um dos votos aceitarem o Cláudio, ele entra, ou não. Então, depende muito de como aquela entidade de governança, que eu comentei no início, é concebida. Ela pode ser até mais aberta do que os próprios blockchains públicos, porque no blockchain público, normalmente, eu acabo tendo uma tendência de quem tem um poder computacional ou quem tem mais moeda naquela rede, tem um poder de voto maior. Então, tanto que o Bitcoin tem toda essa discussão, né? Hoje a China concentra mais ou menos aí 50 e poucos por cento da capacidade de processamento da rede Bitcoin. Portanto, a China tem 50% do voto na rede Bitcoin.
Então, será que isso é de fato distribuído ou a China comanda a rede? Tem uma discussão no mundo dos bitcoins sobre isso, né? Se eu criar uma rede onde cada país, por exemplo, tem direito a um voto, talvez ela seja até mais democrática do que um blockchain aberto. Interessante. Já que você falou de blockchain federado, né, tem uma pergunta pertinente ao tema aqui. O Manuel Belém perguntou se existe fazer um gateway universal interplataformas. Legal. Existe a ideia, tá, Manuel, né? Existe a ideia, dentro do próprio projeto Hyperledger, além dos blockchains em si, tem um monte de ferramentas que são desenvolvidas. Tem um projeto lá dentro que chama Qt. Qt é aquela saia escocesa, né, que ela é feita com vários pedacinhos trançados, então meio que a ideia de uma coxa de retalho, daí que eles tiraram o nome. Que é pensar num mecanismo de integração entre vários blockchains, tá? Não vou dizer universal, porque eu acho que a gente é um pouco muito, mas entre os principais. Então existe isso, existe projetos tentando desenvolver isso, mas na minha visão o que acontece é que as plataformas de blockchain ainda não chegaram num grau de maturidade onde elas são estáveis suficientes para eu poder estudar 3, 4, 5 e criar uma integração entre elas. Eu começo a fazer alguma coisa para integrar A com a B, a evoluiu. Aquele negócio que eu fiz já não está funcionando direito. Então acho que ainda vai demorar um tempinho para as plataformas estabilizarem e aí sim poder criar. Mas já existe, tá? Existe um protocolo chamado Interledge Protocol, que é justamente para tentar permitir isso, tá? Eu acredito que a gente vai caminhar, sim, para ter mecanismos de integração entre pelo menos as 5, 6 maiores. Interessante, legal. E também, outra pergunta que duas pessoas diferentes fizeram perguntas parecidas a respeito dos desafios do Covid e o impacto sobre blockchain. Então, o Marco Antônio Rossi pergunta qual a visibilidade do público empresarial quanto aos desafios impostos pelo Covid irá beneficiar o uso do blockchain. E a Gabriela Ponte Machado pergunta se a crise do Covid tem algum impacto sobre as transações de blockchain. Legal. Bom, eu acho que assim, né, os impactos do Covid a gente ainda não sabe direito quais vão ser, né? O mercado ainda está tentando entender, então acho que ainda tem aí um cenário bastante incerto. Mas o que a gente percebeu que o Covid acabou aí, se é que a gente pode dizer que teve alguma parte, não vou dizer boa, vou dizer menos ruim, né? Ele acabou que meio forçando uma série de mudanças nas empresas, uma série de transformações, né? Vocês já viram aí um monte de meme falando a história de que quem está provocando a transformação digital num monte de empresa é a demanda, a necessidade devido aí à crise, né? Então isso abriu algumas portas, inclusive, para o blockchain. Tem empresas já olhando, já desenharam soluções que usaram o blockchain para simplificar alguma parte do processo, né? Então a gente tem visto aí uma busca realmente por blockchain, como todas as outras tecnologias digitais, cloud, chatbots, RPAs, né, robôs de automação, para tentar melhorar os processos digitais, porque o aumento da demanda foi muito grande, né? Existe uma série de projetos. A IBM tem até uma iniciativa que a gente batizou de Blockchain for Good, né? Blockchain para o bem, onde ela engloba uma série de iniciativas que tem a ver aí com causas sociais e algumas com Covid estão associadas ali dentro. Mas acho que ainda é meio cedo para a gente precisar o que isso vai trazer. O que eu acho que vai trazer, sim, é uma aceleração na transformação digital, uma aceleração na adoção de tecnologias, né? E vai quebrar algumas barreiras, principalmente naquelas empresas mais tradicionais, né? E aí a gente está fazendo alguns estudos, estamos trabalhando o mercado como um todo para criar coisas em breve, né? E a gente já vê algumas coisas aparecendo, já tem uma plataforma, por exemplo, no mercado brasileiro aí, que ajuda a combater fake news sobre Covid, que é inclusive uma daquelas startups que eu comentei, né, da Blockforce, ela está apoiando. Eles lançaram, inclusive, hoje, essa semana, uma plataforma para ajudar a tirar um pouco de fake news e usa blockchain por baixo. Tem alguns projetos que estão usando blockchain para combater fake news, né? Então tem um viés nessa linha, sim. Mas é difícil ainda a gente precisar o que vai aparecer, né? É interessante que essa foi uma das perguntas, se o blockchain pode ser usado para combater fake news. Então já tem iniciativas. E a Maria Clara Rodrigues perguntou, gostaria de saber de iniciativas Tech for Good em blockchain, que você mencionou que já tem algumas também. Já tem. Se quiser olhar um pouquinho mais, entrando no site da IBM, lá ibm.com/blockchain, tem uma seção dedicada para o Tech for Goods. É interessante. O Fabrício Menegusso pergunta exemplos de aplicação do blockchain no mercado de agronegócio. Qual seria a aplicação? Possíveis aplicações? Bom, a gente tem alguns, né? Acho que a principal aplicação do agronegócio é o da rastreabilidade, né? E aí, rastreabilidade tem sempre duas vertentes muito importantes. Uma que é, de fato, saber de onde veio meu produto. Então, eu garantir de onde veio, para onde vai meu produto. Então, eu, como produtor, saber que loja está vendendo o meu produto. Isso tem um poder muito grande de planejamento, de rastreamento, né?
E também eu garanti a origem. Então a gente tem vários casos aí no mundo, por exemplo, eu garanti que esse produto que você está comprando, por exemplo, o azeite, tem um caso que a gente está fazendo na Tunísia com azeite. Eu garanti que esse azeite vem de fato daquela fazenda que tem uma qualidade diferenciada, então eu posso até cobrar mais caro de repente no meu produto, porque eu provo para o meu consumidor da onde vem, né? Uma outra coisa que a gente está vendo meio nascendo de forma natural é que eu acabo às vezes criando um mecanismo do produtor ter mais contato às vezes lá com o consumidor dele na ponta, porque é uma cadeia, eu consegui ver a cadeia completa, às vezes eu abro formas do produtor poder ser tocado ou conversar ou interagir com o consumidor, né? A gente tem um caso na América Central, onde tem uma cadeia de café, é uma produção de café feita por agricultores familiares, aonde você pode comprar o café, você pode conhecer quem são as fazendas que produzem o café, e se você quiser, você pode fazer uma doação para essas famílias, direto usando a plataforma blockchain. Então eu consigo saber que esse café que eu estou tomando veio lá de uma fazendinha, que é cuidada por uma família, né, e consigo fazer uma doação para aquele agricultor específico. Então, fazendo o rastreamento do outro lado, né? Então tem algumas coisas bem interessantes. No Brasil, acho que a gente tem um desafio gigante no agronegócio, que o nosso agronegócio ainda tem uma deficiência muito grande de infraestrutura primária, né? É raro você ter aí fazendas ou produtores que tenham conexão de internet estáveis e com banda. Então a gente já tem um desafio aí para vencer, mas tem bastante coisa começando a aparecer. Mas acho que principalmente na questão do rastreamento e na garantia de origem. Legal. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui. Nós estamos chegando no limiar de 1 hora, mas o Carlos tem a disponibilidade de continuar mais 15 minutos respondendo pergunta. Então, quem quiser continuar, nós vamos continuar por mais 15 minutos, e quem não pode se estender, a gente entende perfeitamente que o combinado era 1 hora. Então, continuamos para a próxima pergunta. O Marcos Araújo pergunta como é que você observa aplicações de uso de blockchain no setor elétrico. Legal, Marcos, muito bom. A gente teve até um evento no finalzinho do ano passado, aqui em São Paulo, que foi o primeiro fórum de blockchain e energia, foi super legal. Se você depois dá uma procurada no Google, você vai achar, tem até as gravações das palestras disponíveis. Eu fiz uma palestra lá, uma galera fez uma palestra lá. O setor de energia tem bastante aplicação, principalmente na área de energia limpa. A gente já tem alguns casos no mundo, por exemplo, certificação de origem de energia renovável. Como que eu provo que, de fato, a energia que eu estou comprando veio de fonte renovável, né? A gente sabe aí, para quem atua nessa área, que, na verdade, é inviável eu aqui na minha casa querer comprar energia na fonte renovável. Eu vou comprar da minha concessionária, que está aqui na porta de casa, que vem de uma usina, talvez, termoelétrica. Mas eu posso comprar de uma usina renovável e creditar essa energia limpa, né? Tem todo um processo aí de origem. Então, já tem projetos no mundo fazendo controle de origem, já tem projetos com a parte de veículos elétricos e baterias, já tem bastante coisa lá fora na área de livre comércio de energia. Eu tenho aqui em cima da minha casa um painel solar que gera energia, eu quero vender para você. Como é que a gente gerencia isso? Como é que a gente faz troca? Bolsa de compra e venda de energia. Então o mercado elétrico, o setor elétrico está vendo isso com muitos bons olhos, tem vários pilotos acontecendo ao redor do mundo. No Brasil tem algumas pesquisas acontecendo, o CPQD tem alguns projetos de pesquisas bem avançados, a Enel tem projeto, a EDP tem projeto, então tem bastante coisa. O Brasil ainda está um pouquinho atrás, porque a gente ainda está um pouquinho atrás do mundo da energia limpa, né? A energia limpa tem alavancado muito o uso do blockchain no setor elétrico, mas tem aí um futuro bastante promissor na área de energia. Legal. Bom, a gente tem falado de tantos casos e exemplos de aplicação, eu não queria deixar passar o fato de que a Sempol está com um projeto em implementação de blockchain para garantir os seus certificados tenham origem garantida. Esse é um exemplo interessante de aplicação. Mas voltando às perguntas, aqui tem uma pergunta bem criativa do Henry Lima. Eu gostaria de saber se já existe alguma aplicabilidade de blockchain no cenário musical. Você já pensou Legal, nisso? Existe sim, tá? Já existem algumas coisas. No Japão, a Sony já tem uma plataforma baseada em blockchain para a parte de direitos autorais. No Brasil, a gente tem uma startup que está criando uma ideia bem interessante para usar blockchain para criar uma forma de distribuição de direitos autorais diferentes, aonde eu patrocino diretamente o autor, o músico, o gravador, sem precisar necessariamente do gravador, ou se tiver o gravador eu conseguir entender melhor aí como que é toda essa mecânica, né? Então já tem aí uma startup criando essa solução.
Deixa eu até ver se eu lembro o nome dela, daqui a pouquinho eu te conto. Mas tem já algumas coisas assim acontecendo, né? No Japão, na Europa também tem alguns pilotos, alguns casos acontecendo. Então, principalmente nessa parte de royalties, tem aí algumas aplicações acontecendo sim no mercado na área musical, não só musical, né? Musical, produção audiovisual como um todo, né? Filmes. A gente tem um piloto também já na área de fomento para produção audiovisual, então para financiar filmes, financiar essas coisas, também já tem alguns pilotos acontecendo. Pergunta da aplicação do blockchain no turismo. No turismo, a gente tem alguma coisa em programas de fidelidade, que está indiretamente associado a turismo, né? Eu tenho alguns projetos lá fora, principalmente na Europa, para programa de fidelidades, tentando até criar redes de fidelidades mais amplas, então envolvendo companhia aérea, junto com hotel, junto com lugares que você pode gastar esses pontos, para não ser só isolado. Então, como se estivesse juntando alguns programas de fidelidades numa rede mais ampla. Tá? Esse é o caso que eu sei que já está acontecendo. Deixa eu ver se eu lembro de algum outro na área de turismo. O que eu estou lembrando agora realmente é na área aí de programas de fidelidades. Acho que esse é o mais tem a ver com turismo, né? E, obviamente, essa parte de pagamentos, né, indiretamente está associado, porque se for mais simples eu levar dinheiro para outro país, mais simples gastar dinheiro em outro país, acaba facilitando algumas coisas, né? Então, indiretamente, acaba tendo aí uma Né? aplicação também, né? E na área médica, Risk? Área médica, legal. Tem bastante projetos acontecendo. Obviamente, a área médica tem um tempo um pouco diferente, porque tem alguns riscos envolvidos, tá, né? Então, às vezes, exige uns testes um pouco mais elaborados. Mas a gente já tem, por exemplo, rastreamento de medicamentos, medicamento de alto custo ou medicamento de alto sensibilidade, né, como medicamentos de oncologia, quimioterapia, ou que custam caros, ou que são muito falsificados. Então já tem nos Estados Unidos um projeto rodando para distribuição de medicamentos, já tem projetos junto com o FDA para controle dos dados de testes de medicamentos, tem um projeto com o CDC para compartilhamento de prontuário médico eletrônico. No Brasil, o Ministério da Saúde estava pilotando já um projeto para criar uma rede nacional de dados de saúde, onde o meu prontuário médico possa ser compartilhado no país todo, usando blockchain. Eles suspenderam o piloto agora, esse mês, por causa do Covid, e eles estão usando essa rede para começar a compartilhar dados sobre testes do Covid, que já é a base da rede, né? Então deu uma atrasadinha aí, mas tem a ideia de... Então, principalmente as ideias de compartilhamento de dados, então, compartilhamento de dados médicos e prontuário. Já vi algumas redes lá fora também focando na parte de plano de saúde, gerenciando essa parte da solicitação de reembolso, de aprovação de procedimento, né? Então tem alguma coisa nesse sentido também. Muito bem. O Rinaldo Oliveira pergunta sobre um exemplo de aplicação de blockchain na área de construção pesada, infraestrutura. Boa aí, Rinaldo. O que eu sei um pouco nessa área, assim, é um pouco... Tem poucos casos, tá? Mas a gente tem um caso no Brasil que a gente está desenhando, ainda não está em produção, mas está sendo desenhado, por exemplo, na área de construção mesmo, focada em licitações públicas. Então, por exemplo, rodovia, usinas, né, barragens, esse tipo de coisa, para poder ajudar a controlar todo o ciclo da licitação. Então, desde a hora que é feita a licitação até a entrega da obra e os comprovantes de execução de cada etapa da obra. Então, a gente está desenhando um projeto junto com o governo do Paraná, já foi anunciado nos eventos esse caso, está na fase de desenho dessa rede, para assim, ajudar um pouco nesse processo. Né? Na parte em si da construção mesmo, eu ainda não vi nada muito específico. Eu vi um piloto, não me lembro agora que país, um pouco naquela parte de materiais. Então, eu preciso garantir, né, da onde vem o material que estou usando na minha obra, porque se amanhã eu tiver um problema, como é que eu garanto que esse aço que eu usei era de fato o aço que eu deveria ter usado, que veio de um determinado fabricante, que o problema foi do aço, não foi do aço, né? Então, ou inclusive, ou com testes também, né? Então eu preciso guardar historicamente lá que eu fiz todos aqueles testes de rompimento de concreto, por exemplo. Então, olha, está aqui o resultado do teste, está guardado lá. Se eu tiver um problema daqui 3, 4 anos, eu consigo provar, olha, eu fiz o teste, o concreto estava dentro dos parâmetros, o problema foi aqui ou foi acolá, né? Vi alguma coisa nessa linha. Tá bom? Legal. Bom, a Priscila Menes pergunta, agradece a palestra, muito boa, e faz uma pergunta onde aprender mais sobre blockchain. Eu vou começar respondendo essa pergunta, dizendo no curso de LDR nós vamos ter o Riskioto dedicando um dia inteiro
só para blockchain que vai nos ensinar a fundo. Então, uma boa oportunidade é fazer o curso. Agora, não é a única forma de aprender. Então, o Luiz pode dar mais informações. Legal. Então, realmente o curso é o primeiro, né, uma boa fonte. Eu estou colocando aqui no chat o meu LinkedIn, que é Rischioto, tá? Vocês devem ter visto aí no convite, tá? RSCHIOTO. Eu posto algumas coisas lá no LinkedIn quando eu consigo algum tempinho. Então, quem quiser me seguir lá, quem quiser me adicionar, fique à vontade. Onde tem boas fontes? Os grandes fornecedores de tecnologia blockchain, então IBM, Oracle, Amazon, tem bastante informação. No site da IBM mesmo, ibm.com/blockchain, tem um monte de informação, tem tutorial, tem videozinhos dos cases, né? Tem bastante informação. No próprio Hyperledger, hyperledger.org, que é um dos grupos, tem muita informação. Tem alguns eventos bem interessantes no país, alguns eventos bem sérios que acontecem aí ao longo do ano. Agora, por causa de Covid, a gente está num momento meio de entre safra, né? Mas, por exemplo, a BitConf, mais para lá, para a área de desenvolvimento, o TDC, né, que é o The Developers Conference, que sempre tem uma trilha de blockchain. Né? O próprio Hyperledger, a gente tem um capítulo no Brasil, o segundo capítulo do mundo do Hyperledger, fora do global, que é aqui no Brasil. A gente tem eventos, meetups. Então tem alguns fóruns aí. Eu estou sempre publicando eventos interessantes lá no LinkedIn também. Então é uma boa forma de olhar. Tem alguns cursos, algumas escolas especializadas em desenvolvimento para blockchain e algumas outras escolas de negócios que também estão inserindo aí um pouco de blockchain nas suas grades, né? Ótimo. Bom, eu acho que cumprimos as perguntas. Não sei se eu não creio que eu não esqueci nenhuma. Tem uma pergunta do Augusto Montenegro que eu não fiz, um pouco de futurologia, mas na sua visão, em quanto tempo aproximadamente aplicações da tecnologia blockchain estarão incorporadas ao cotidiano das pessoas? Legal. Eu acho que assim, a gente já tem alguma coisa incorporada hoje, né? Já tem coisa que a gente está usando e nem sabe. Tá? Tem muita coisa que os bancos já estão usando internamente que a gente nem sabe. Mas um número que a gente tem usado no mercado aí é de 3 a 5 anos. Então, para ter isso numa escala grande, que a gente vai estar usando sem saber, no dia todo. Então, acho que de 2 a 3 anos a gente vai começar a usar isso de uma forma mais massiva, e eu espero que em 5 anos isso esteja disfarçado embaixo de outras coisas, sem que a gente nem lembre mais que existe blockchain, mas eu estou usando ali. Tá? Mas hoje, só por exemplo, só para ilustrar, se você hoje for no supermercado do Walmart e comprar um alface, você está usando blockchain para comprar esse alface, ele já está rastreado em blockchain. Então já está por aí, né? Interessante. Bom, e a Bianca está relembrando um ponto muito importante que na plataforma Lite da Sample, que é uma plataforma que a Sample liberou, nesse momento está gratuito por 30 dias, tem um curso de blockchain e criptomoedas muito bom disponível para quem quiser fazer. É uma oportunidade fazer esse curso e a plataforma está disponível aberta. Tá? Bom, Risk, eu acho que com isso a gente cumpriu o programa com a sua brilhante participação. Foi muito boa, tem muita gente elogiando. Eu acho que a gente teve a oportunidade aqui de bater um papo e trocar muitas informações a respeito. Não teve nenhum segmento que você não achou alguma resposta para dar de algum caso, o que mostra não só o teu conhecimento, como a aplicação do blockchain está se disseminando, né? Então, eu agradeço a todos pela audiência, agradeço imensamente ao Carlos Rischioto, que está aqui com a gente hoje e vai estar conosco no curso. Então, a todos, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.